E aí, gente linda, boa noite. Como estamos por aí? Hoje é dia 30 de abril de 2022. Eu passei o dia tentando gravar esse vídeo dessa alunação, mas várias coisas foram acontecendo e esses dias, né, de lunação taurina chegando, eclipse solar, são dias em que, por decreto, eu quero ouvir os conselhos celestes. Então, eu não tô pegando pesado comigo e deixei a vida guiar um momento melhor para fazer essa gravação, que é uma gravação que a gente faz aqui toda lua nova, uma conversa que a gente tem sempre que Sol e Lua se alinham no céu, se encontram no mesmo grau, minuto e segundo de um signo, pra gente conversar sobre as reflexões que as 4 semanas seguintes prometem trazer a partir da leitura, da interpretação do céu no momento exato desse encontro. E bom, hoje Sol e Lua se encontraram no 10º grau do signo de Touro, às 17 horas e 27 minutos, segundo o fuso horário de Brasília. E eu estou aqui à noite já, tava pensando que eu gosto de gravar geralmente na natureza, de dia, mas eu lembrei que, por conta dos meus planos, essa vai ser minha última gravação de lua nova pelos próximos meses nesse cenário. Então eu resolvi aproveitar. Tô fazendo um mistério do que vai acontecer, porque são coisas aí muito interessantes. Eu vou trazer aos pouquinhos. Mas hoje, sábado, dia 30 de abril de 2022, a gravação vai ser aqui. Então bora falar dessa alunação que promete muito, já que é uma alunação que já começa com o eclipse, o primeiro eclipse de 2022. O Sol eclipsado pela Lua, uma Lua nova, o momento do eclipse foi, né, justamente o momento do pôr do Sol, é um momento em que a Lua nova em si é um momento em que a gente já não vê a Lua, porque ela tá grudadinha no Sol, o Sol ofusca esse brilho, a gente fala de noites escuras e noites estreladas porque o brilho da Lua não está lá, porque a Lua já foi nesse momento. Bom, o signo de Touro, que dá os tons dessa alunação, é um signo do elemento terra, é o segundo signo do zodíaco, que fala sobre questões de estabilidade, segurança, prioridades, valores, questões afetivas e questões financeiras, segurança, sensorialidade, ritmo, né? Alimento, nutrição, relação com o corpo, assuntos esses que a gente tem remexido intensamente desde 2019, desde que Urano, astro das imprevisibilidades, das transgressões, da rebeldia, ingressou nesse signo. Bom, isso tudo já traz uma boa saboreada do que essas próximas 4 semanas vão falar. Nós estamos há muito tempo nos transformando demais. Tenho certeza que a sua versão de 2019 priorizava escolhas nos afetos e nas finanças muito diferentes das escolhas atuais. É sobre isso. E essa é uma alunação em que Sol e Lua se encontram hoje e por 4 semanas a gente vai sentir a reverberação desse Urano na nossa vida. Por quê? Porque além do eclipse, tem essa conjunção a Urano que promete, como eu falei no meu conteúdo no Instagram, se você não me segue, confere aqui, lá sempre tem textos sobre as questões astrológicas. Essa alunação é como um estilingue, é recuar para voar adiante. Então, o eclipse por si só, né, um eclipse solar, ele fala da Lua estar em evidência. Quando a Lua está em evidência, o Sol é ofuscado. Já há 2 semanas atrás, desde o dia 16 de abril mais ou menos, a gente vem sentindo oscilações na nossa vitalidade, desânimo, talvez noites mais agitadas, sonhos, né, questões vindo bem fortes. E isso tudo tem a ver com esse período de transformação intensa que a gente tem vivenciado. E é como se essa alunação, que também vai falar muito sobre relacionamentos, assim como a última alunação ariana que a gente trabalhou até aqui, ela viesse mostrar essas cascas que a gente está rompendo, essas mudanças de roupa, essas mudanças de pele que a gente está vivendo dentro dos espaços de relacionamento e dentro das questões ligadas aí, né? Se eu preciso priorizar algo e se agora minhas escolhas têm a ver com tal caminho, por que aqui não dá para reformular? Vou ter que reformular algumas questões. Então, essa é uma lunação aí, né, que vem com uma configuração celeste bem interessante. Para começar, porque é uma lunação taurina, Touro é um signo regido pela Vênus, e a Vênus, no mesmo dia do início da lunação, está vivendo um grande aspecto, que é o encontro com Júpiter.
Os dois astros, Vênus e Júpiter, são conhecidos por serem os famosos benéficos, né, na visão da astrologia mais antiga, porque eram associados a acontecimentos alegres, a festividades, a celebrações, a uma visão mais otimista da vida. Então a gente está também vivendo, junto a esse resgate do passado representado pelo fenômeno visual que é o eclipse, oportunidade de resgatar coisas que pareciam perdidas, oportunidade de encontrar pessoas que a gente achava que com quem não ia mais rolar diálogo, conversa, troca, oportunidade de pegar propostas que não funcionaram lá atrás e talvez redesenhá-las para que fiquem interessantes agora, portas que pareciam estar fechadas, reabrindo, etc e tal. Então estamos vivendo também uma alunação que traz aí consigo boas doses de charme, romance, arte, poesia, musicalidade, também desapontamentos, porque nesse clima todo de otimismo, obviamente a gente vai perceber que sim, é legal essa porta ter reaberto, mas nem sempre ela vai funcionar tão magicamente como a gente tinha esperado. Natural. Mas o bom é que eu tenho a dizer, a gente tem bons aspectos com Marte, bons aspectos com Plutão, então a gente está falando de uma alunação também que promete aventuras, promete a gente com novas ambições, novos sonhos, a gente reconectando com o desejo de viver, com o desejo de ir além, que talvez andasse sumido diante de algumas frustrações vividas na última alunação, que não foi nem um pouco suave, nem um pouco fácil, tiro, porrada e bombariano total, né? A gente está vivendo aí 4 semanas que prometem mudanças drásticas, mudanças radicais, transformações, inversões de prioridades, né? E também uma alunação que vai favorecer bastante quem tiver coragem de desapegar, né? Mas de entender o que realmente quer levar adiante. É um tempo de escolhas, é uma alunação de peneiragem. Então é hora de discernir o que é importante, o que nos leva além, quais são os objetivos que a gente precisa agarrar agora. E uma oportunidade de transmutar algo do passado para um momento de maior crescimento, de maior vantagem, tá? A gente está vivendo um ano de 2022 em que o eixo em que estão transitando os nodos lunares, que são pontos astrológicos que a gente calcula e que trazem uma visão de crescimento kármico da humanidade, todos nós caminhando para um lugar de Dharma, a gente aprendendo a lidar com novas energias. A gente está aprendendo a sair de um cenário de repetição, de ciclos de autodestruição, de manipulação, de competição, de disputa de poder, de possessividade e caminhando para relações em que a gente consegue alinhar de um lugar mais saudável, de um lugar mais tranquilo, menos destrutivo, menos sabotador das nossas energias. Porque se eu vivo sempre relacionamentos densos, se eu tô em ciclos de competição, em ciclos de disputa, todo mundo sai perdendo, tá todo mundo com menos energia para focar naquilo que realmente importa para a própria vida. Então a gente está vivendo uma reciclagem muito rica e muito necessária de como a gente se relaciona. Não é sobre descartar pessoas, é sobre reformular caminhos para a gente caminhar sem dar tanta cotovelada um no outro, tá? É uma alunação em que Júpiter e Plutão também fazem um aspecto super interessante. Plutão começando a sua retrogradação. As retrogradações de astros, elas falam de movimentos aparentes também, vistos da Terra, né? E que estão conectados aí. Plutão sempre retrograda cerca de 6 meses por ano. Então é um movimento completamente normal em que a gente precisa reavaliar e redesenhar algumas das nossas escolhas ligadas ali ao signo, ao ambiente também, representado por onde os graus de Plutão estão transitando. A gente está falando aí de um Plutão que está transitando pelos últimos graus de Capricórnio há muito tempo. O ano da pandemia foi um ano em que a gente viu Plutão encontrar Júpiter e Saturno no céu, e isso representou grandes mudanças, desabamentos de estruturações e reformulações de caminho de estruturação dentro da vida do coletivo, né? A gente viu crises 1000 se desencadeando simultaneamente. E Plutão, com essa retrogradação, representa a necessidade da gente reavaliar algumas mudanças de estrutura que a gente andou fazendo, redesenhar, ajustar melhor alguns pilares aí dessas construções. E essa harmonia entre Júpiter e Plutão fala da oportunidade, gente, da gente se entusiasmar nessas 4 semanas, de explorar melhor os nossos potenciais. É uma alunação que promete revelações, coisas saindo do oculto, coisas saindo das sombras. Obviamente isso tudo vai depender muito de onde está o touro eixo escorpião no seu mapa individual, tá? Mas realmente a gente está falando de um período de
muita sensibilidade, de muita intuição, de muita força, de muitas novas ambições surgindo na nossa estrada. E a chave de ouro, né, que traz assim a mensagem que a gente precisa olhar para essa alunação e pensar é a regeneração. É uma chance da gente olhar para cicatrizes, para feridas antigas, para antigos desafios e a gente perceber o que esse fundo do poço às vezes tem de chave de ouro, né, de mistério, de trampolim para a gente ir adiante com muito mais força e com muito mais clareza do que a gente deseja, tá? Eu falo assim que essa é uma alunação em que a gente precisa cair a ficha de que para construir algo real é importante a gente entrar em contato com a nossa sombra, com a sombra do outro. Se eu quero realmente ver um relacionamento financeiro, afetivo, uma parceria que vale a pena, a gente precisa olhar também para o desafio. Não é só para a parte bonita, não é só para aquilo que tá, eu entendo onde eu e você temos uma interseção de afinidades, de vontades e de desejos. Mas e onde a gente se desalinha, onde a gente se desajusta? Como a gente lida com essa zona sombreada, tá? Então é um tempo também de poda, de retirada das ervas daninhas, de percepção de quem realmente está com a gente, de quem não tá, de quais são as verdadeiras intenções desses caminhos que a gente está escolhendo, tanto as nossas intenções, que muitas vezes estão ocultas, os nossos ganhos inconscientes em manter repetições de padrões de comportamento que não são legais pra gente, né? E, claro, aceitar as mudanças, né? Porque a retenção é a parte mais difícil de lidar com as mudanças. Se a gente tenta reter o oceano emocional, se a gente tenta reter o oceano psíquico, se a gente tenta reter o oceano da vida que vai trazer impermanência, isso vai doer, vai machucar muito mais do que se a gente deixar o rio correr e as coisas se mostrarem como elas verdadeiramente são. A recompensa que a gente ganha quando a gente aceita essa transmutação é a gente aprender a se conectar com o instinto, com as emoções, com a racionalidade de um lugar muito mais saudável, conseguindo direcionar essas energias para abrir verdadeiros caminhos em que a gente pode ser mais feliz e viver mais tranquilidade e felicidade. Eu acho que uma das grandes lições dessa alunação vai ser a gente aceitar que existe tempo para tudo, que tudo é fase, que tudo é passagem, e a gente precisa honrar a nossa passagem. Às vezes a gente está passando por uma rua que parece um pouco mais densa da nossa vida, um pouco mais estranha, e a gente sente falta, e a gente até fantasia um pouquinho sobre o passado, uma nostalgia, e a gente distorce as lembranças e as memórias, fingindo que ali não tinham desafios, mas sempre houve desafios e sempre haverá. O que importa é a gente não fechar os olhos para eles, mas a gente entender que eles estão ali nos mostrando algo, nos sinalizando algo sobre esse percurso, e a gente pode fazer isso de uma maneira interessante. Lembrando que a gente está vivendo um trânsito muito importante da Lilith. A Lilith é um ponto também virtual, ela está ali transitando pelo signo de Câncer, e vai falando sobre a gente estar lidando com o medo do abandono, com as codependências, com a nossa carência e a necessidade de sermos mães de nós mesmas, né? A gente lidando ali com a incapacidade de se cuidar, com a nossa incapacidade de aceitar as nossas limitações, que faz muitas vezes com que a gente tente manipular situações, com que a gente projete a responsabilidade do nosso cuidado em outras pessoas, que a gente tenha dificuldade de lidar com compromissos. A gente está falando aí de aspectos que sugerem procrastinação, aquele espírito aventureiro que não quer se responsabilizar pela aventura, que só quer viver a parte maravilhosa, né? Aquela visita maravilhosa que cai do céu, mas que não aceita lavar um copo, né? Então a gente está falando aí dos excessos também. É uma alunação em que a gente vai lidar com esse tipo de comportamento, de situação, que pode levar a problemas nos relacionamentos. É muito importante que a gente olhe para a nossa tendência de demandar do outro que ele cuide de algo que não é responsabilidade dele. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente aproveite essa alunação para conectar com caminhos que façam mais sentido com o nosso propósito, com aquilo que a gente acredita, que a gente tenha coragem de sair da zona de conforto em que a gente sente que não está viva, em que a gente sente que está atrofiando, que a nossa energia está miando, e que a gente viva descobertas. É uma alunação que promete muitas oportunidades e chances da gente ir além de onde a gente já foi. Só que, obviamente, vai depender do quanto a gente está com vontade de se responsabilizar. O quanto você está disposta ou disposto a parar de culpar o outro por você não estar seguindo o caminho que você diz querer. É hora de arregaçar a manga. Os cuidados dessa alunação. Cuidado com a arrogância, cuidado com a prepotência, com a intolerância, com a tendência à agressividade,
com impaciência, com tentar controlar o que não está sob seu controle. Foca sua energia em traçar um caminho mais bonito e límpido para você. Foca sua energia em conectar com a sua intuição, em fazer coisas diariamente, em construir hábitos, em fomentar caminhos que te levam a lugares de mais felicidade e tranquilidade, que tem conexão com aquilo que você diz que tanto importa para você. Cuidado ao tentar manipular as situações, porque muitas vezes a gente acha que deseja algo e quando conquista vê que não era bem assim. Então, cuidado com a dificuldade para ceder, deixa a vida andar. É uma alunação que pede que a gente conecte com o nosso ritmo natural, que a gente pare de correr e pare de atropelar os outros com aquilo que é o nosso. Se a minha estrada não tá ajustada e alinhada no ritmo das pessoas com que eu acho que eu tenho que caminhar, que tal olhar para os lados? Será que não tem gente que está caminhando no mesmo ritmo? Será que não tem um momento que a gente precisa aceitar que a gente está numa fase diferente daquelas pessoas que a gente adoraria que estivessem ali, mas não estão? Acho que é uma alunação que promete muitas oportunidades de mudança, muita chance para quem investe em criatividade. É uma energia, é uma alunação em que a gente vai trabalhar nossa energia criativa, nossa energia sexual. E a gente pode remodelar bastante algumas coisas na nossa vida, desde que a gente aprenda a ceder e a conviver com necessidades e desejos diferentes das pessoas que estão ao redor. O desafio nessa alunação é o desafio da convivência, é o desafio da moderação. Bora junto!